Cristo. Dando início, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém? Nós convidamos os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. O versículo para a nossa meditação hoje é apenas o versículo de número 12, mas convido os irmãos a permanecer quando sentarem com a Bíblia aberta, pois nós vamos navegar neste verso. A título de informação, na epígrafe do texto, nós temos exortação à santidade e o amor fraternal. Está registrado a partir do versículo 1 do capítulo 3. Mas nós vamos dar uma ênfase maior no versículo 12 deste capítulo, e diz assim, vamos ler até o 17, vamos ler. Quem encontrou, diga amém. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de um amor, que é o vínculo da perfeição. Diga comigo, o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos todos, verso 17, 1, 2, 3. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você diz amém. Senhor nosso Deus, nos use, meu Pai, como um canal de bênção para o nosso coração, para o coração dos teus servos, e que esta noite possamos te glorificar de maneira poderosa para a nossa vida, com os nossos pensamentos, com toda, meu Pai, as nossas ações. Te pedimos a tua presença. Senhor, reveste-nos conforme o teu querer, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Nós somos agradecidos, irmãos, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, e nós temos hoje uma oportunidade de nos enchermos desta presença. A palavra do Senhor vai dar uma narrativa acerca de um aspecto da salvação, o qual o tema hoje é evidências da santificação. Para lembrar os irmãos, não é algo que eu criei, mas foi que eu encontrei, que nós conseguimos, lendo a Bíblia, encontrar 7 aspectos relacionados à salvação: regeneração, adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação e glorificação. Na sexta-feira retrasada falamos sobre a adoção, e hoje eu achava que ia falar sobre a justificação, mas Deus tomou meu coração e nos levou, devido à semana de ceias, onde nós falamos de purificarmos a nós mesmos, e assim beber deste cálice, coma deste pão, quando está envolvendo examinar, santificar, observar a vida. Hoje Deus tocou no meu coração na parte da tarde, no qual passamos orando e meditando ali, debruçados ao Senhor, sobre santificação, sobre santificarmos na presença do nosso Deus. Não é uma mensagem que eu não já tenha pregado. Eu já preguei sobre santificação, baseado num perfume que estava dentro de um vaso de alabastro, mas que um besouro muitas vezes vinha e caía no perfume, e ali um pouco de estutice contaminava todo o perfume aromático dos céus. Então preguei sobre isso há tempos passados aqui, mas hoje é outro tema, mas também baseado sobre pequenas coisas que podem nos arrancar da presença do Pai. Primeiro, nós temos uma consciência, ou devemos ter, da salvação. Tem gente que tem medo de dizer, eu estou salvo. Mas esta é uma pergunta que deveria ressoar com uma resposta clara dentro de nós. Eu tenho a certeza da minha salvação. Pois se há alguma dúvida desta certeza, irmãos, de fato há uma dúvida da minha crença com o Pai. Pode até parecer para quem está de fora, que quando digo que eu sou salvo, pareça um ato soberbo, de uma pessoa com altivez, mas pelo contrário, quando dizemos que estamos salvos, é porque reconhecemos
que o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Reconhecemos que não temos a capacidade, mas Ele fez isso em nós. Reconhecemos que Ele nos converteu da nossa vã maneira de viver. A palavra do Senhor é bem clara quando diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por amor a nós, Deus, na sua infinita bondade, adentrou em nosso coração e moveu, irmãos, os nossos sentimentos. Quebrou o coração de pedra, colocou um coração de carne. Na expressão de Romanos 12, nos deu um novo entendimento, regenerados agora, não andando conforme a procedência do mundo, mas da contramão do mundo. Somos nova criatura, levantados por Deus, e dizemos com toda a força da alma que a salvação de Deus estar em nós. E uma das evidências claras da salvação é a santificação do nosso Senhor nas nossas vidas. Quem pode dizer amém por isto? Depois que eu descobri que Deus me adotou através de Cristo Jesus, e que agora eu faço parte da extensão da família de Deus, que eu sou da casa do Senhor, que eu tenho Ele como Pai, agora eu descobri que a santidade do Senhor também tem que me envolver. Pois se eu convivo com quem é santo, santo assim eu também me torno. E ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Quem diz isso é Pedro. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Tendo dito isso, o versículo número 12 nos remete, irmãos, ao entendimento de nos vestirmos da santidade do nosso Deus. Tema desta mensagem, evidências da santificação. Porque se eu digo que sou salvo, se a salvação está em mim, então a minha ação é baseada na salvação que eu contenho. Então as minhas ações são ações de santidade, porque Cristo habita dentro de nós. Em um alto e bom som, eu quero apenas indagar a igreja e perguntar nesta noite, quem aqui já recebeu a salvação do Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Recebemos quando identificamos, irmãos, a obra maravilhosa, regeneradora, transformadora, santificadora, remidora que Ele fez por nós na cruz do Calvário, se tornando maldito e levando sobre Ele os nossos pecados e nos trazendo a purificação dos pecados da nossa vida. Glória ao Senhor. O versículo 12 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Amém, irmãos? Este verso 12, ele vai falar sobre aspectos de um novo vestir no Senhor. Este tema é baseado no homem que foi tocado pela mão poderosa de Cristo, o qual a sua vida agora não pertence mais a ele, mas pertence a Deus. O caminhar agora é o caminhar de Deus. E ele começa a dar evidências, irmãos, para os irmãos entenderem o que está acontecendo. A conversão acontece em apenas um ato, mas a santificação ela é progressiva, ela é processual, ela tem um processo, tem uma continuidade. Então Deus remete sobre nós a sua paz, a sua palavra, a sua verdade e nos converte a Ele. Isso é um ato só, único. A conversão não acontece em instâncias, não. A conversão é num dia em que eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Então olhe para mim aqui. Deus, um dia, através de alguém, pregou a mensagem ao seu coração e você se converteu a Ele. Quando você disse, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Isso foi um processo único. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Diga assim, a conversão em minha vida já aconteceu. No dia em que eu reconheci que Jesus era o meu Salvador. Aí você diz amém. Porém, o processo de santificação é contínuo. É dia a dia. É luta a luta. É cada momento. Ele é processual.
ele tem um caminho a seguir. Ele é progressivo. Glória ao Senhor nosso Deus. A santidade também, ela é posicional. Quando o Senhor nos converte, Ele nos converte para sermos o que está inferido no versículo 12. Ele nos converte para que possamos ser eleitos de Deus. Ele nos converte para que possamos ser santos e amados. Ele nos converte para que possamos ser um homem e uma mulher cheia de misericórdia, também cheia de bondade, cheia de humildade, cheia de mansidão e cheia de paciência, longanimidade. Então a santidade é posicionada dentro de nós em um aspecto de conversão, mas também a santidade é processual, a santidade também é contínua. Ela tanto está sobre nós revestindo no ato, como ela vai se aperfeiçoando dia após dia. Com esse entendimento, eu quero ler com os irmãos o verso 8 deste texto, para a gente dar ênfase sobre o que devemos tirar, já que somos nova criatura. Ele diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O capítulo 3 de Colossenses, Paulo escreve acerca da santificação. No versículo 8, ele dá ênfase dizendo, o homem que se converteu e que procura agora ser santo na presença de Cristo, precisa despojar-se. O que é despojar? É tirar a roupa, é tirar aquilo que está vestido nele. E o que é que está vestido? Ele diz, está vestido no homem a ira, a cólera, a malícia, a maledicência e palavras torpes, palavras tolas, palavras que nós abandonamos no decorrer da caminhada, aquilo que defama, aquilo que coloca para baixo. E aí nós voltamos ao versículo 12, ele diz, o homem que se santifica abandona isso, e o homem que se santifica, ele veste isto. E aí ele começa a dar o revestimento do homem santo na presença de Deus. E ele diz que um homem, louvado seja o nome do Senhor, que está vestido dentro da santidade, ele se veste com entranhas de misericórdia. Talvez você não conheça essa expressão tão profunda, mas quando ele fala de entranhas, é que ele sente dentro dele a dor do outro. A palavra misericórdia, o significado simples dela é se colocar na situação do outro, é sentir a miséria alheia. Então ele olha e diz, aquela pessoa está sofrendo, então eu sofro também. A santidade nos remete a isto, a sentir não pena, mas compaixão, empatia daquele que está à nossa volta. Então se eu digo que Jesus me converteu, que o Senhor Jesus me tomou para Ele, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uns versos que dizemos que é forte e bonito. Se eu digo que o Senhor me tomou com a sua mão forte, e que eu amo de todo o meu coração, a primeira evidência é que eu me importo com os meus irmãos. É que o amor fraternal está de fato esvaindo, saindo de mim e tocando todos aqueles que estão à minha volta. Então, quando eu digo que estou vestido de santidade, que é um dos aspectos da salvação, eu me importo com o meu irmão. Eu choro com ele, eu me alegro com ele, eu sinto prazer de estar com ele. E quando alguém está revoltado, triste, eu sou o causador, ou outrem, aquilo dói no meu coração. É por isso que muitas vezes, quando alguém está faltoso na igreja, ou triste, ou angustiado, e eu conheço, e eu percebo, eu não consigo ficar em casa. Eu não consigo passar despercebido, como se nada tivesse acontecendo. Não dá. Para mim, não. Mas, pastor, vão lhe tratar mal. Não tem problema, eu tenho que ir lá. Eu tenho que dizer que Jesus ama, eu tenho que dizer que eu amo. Pastor, vai ter 1000 acusações com você, não tem dificuldade. De entranhas de misericórdia. Ele está passando por alguma coisa que eu não consigo identificar, mas que eu possa ajudar. Então, muitas vezes, nós somos sabedores, irmãos, de algo que está acontecendo, com quem nós amamos, ou com os nossos irmãos da nossa casa, da igreja local, ou até mesmo mais distante, e não nos movemos. Nós dizemos que não é problema meu. Deus abençoe. Mas a Bíblia diz que quando eu sou revestido pela salvação do Senhor, e me tornei filho através da adoção,
Cristo me tomou para si. Ele coloca em mim um sentimento de santidade. E um dos sentimentos desta santidade é de entranhas de misericórdia. Eu me importo. E por me importar, eu me santifico. Para que quando eu chegar lá, eu possa dar a Ele o que o Senhor colocou em mim. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E isso tanto é lá como aqui. O ninguém verá o Senhor, alguém só remete ao céu. Mas também é aqui na terra. Ninguém verá o Senhor. Você não tem uma santidade, eu não tenho um contato. Você não tem uma santidade, eu não tenho um relacionamento. Você não tem um relacionamento, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não sei quem Ele é. Se eu não sei quem Ele é, eu não tenho como expressar a sua verdade. Porque Ele não tem relação comigo. Quem é? É Deus. Onde Ele mora? Não sei. O que é que Ele faz? O que é que Ele gosta? Não sei. Mas sei que Ele é Deus. Ele existe. Não funciona. Hoje estamos vivendo tempos de crentes medíocres, rasos, irmãos, que não querem mais ler a palavra e nem se aprofundar no Evangelho, que não têm um prazer de ler, de se debruçar, de examinar as Escrituras, e quando não consegue fazer isto, come qualquer coisa, é enganado por qualquer mensagem, levado por qualquer caminho. Mas o Senhor diz que em nós há um espírito de santidade. O Espírito Santo nos move a sermos semelhantes a Ele. E um dos seus aspectos, um dos seus revestimentos desta roupa de santidade é se importar com o nosso irmão. De forma, de fato, verdadeira, com entranhas de misericórdia. Alguém diz assim: eu oro 3 horas por dia. Pastor, eu busco o Senhor, eu não perdo um culto. Estou sempre na casa de Deus, mas quando chega em casa, é bruto com a esposa, grita os filhos, é ranzinza com aqueles que estão ao seu lado. Ele expressa nas suas ações a falta de misericórdia, de amor, de santidade. Alguém remete santidade com presença na igreja. Isso não é santidade. A igreja, irmão, nos traz aqui para adorarmos ao Senhor em uma única só voz, como corpo, e Cristo, o centro de tudo, com corações agradecidos, louvando, cantando, salmodiando ao Senhor, com hino, cânticos e cultos de ações de graça. Mas a santidade é uma vida constante, diuturnamente, de manhã, de tarde e de noite, constância, que remete nas nossas ações, pois se de fato eu tenho o revestimento de entranhas de misericórdia, eu não maltrato aqueles que estão à minha volta, eu não libero com ele palavras que o machucam, não, Senhor, porque dentro de mim sente a miséria alheia, o sofrimento do outro, pois assim estou revestido desta graça e deste amor. Pastor, mas é porque eles tiram a minha paciência. Pois peça a Deus o que vocês não têm, e o Senhor vos dará. Mas diga um alerta: aquele que pede paciência, pede tribulação. Pois a paciência é gerada por tribulação, e a tribulação produz paciência. A paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Que paciência, tome tribulação. É assim que o Senhor nos ensina. Também o Senhor nos convida, também no versículo 12, a nos revestir da sua bondade. Por isso ele diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo, amados, de entranháveis de misericórdia e de benignidade. Apenas um homem foi chamado de bom nesta terra, que não veio dos céus. Chamava-se Barnabé. Barnabé foi o único que foi intitulado como um homem bom, porque ele não fazia aquilo que era para si, mas sempre em prol do outro. Está aqui o aspecto definitivo da palavra bondade: o que se importa, o que observa e vê a necessidade e age. Quantas vezes eu cheguei para homens de Deus um pouco mais já avançado
tanto em idade como também em estrutura, tanto financeira e, no meu ver, também espiritual, pensava eu. E contei relatos do sofrimento no meu primeiro campo, aonde uma oferta da igreja dele num culto era mais do que minha renda mensal de todo o meu campo. E eu cheguei lá muitas vezes e contei a história. Foi tão bem contada, até o burro chorava. Mas aquele homem não moveu-se. Pelo contrário, ele mandou eu abandonar. Ele dizia, deixa este mão. Eu disse, não posso não. Ele disse, é muito cheio de burocracia. Era apenas uma assinatura. Eu não estava pedindo dinheiro a ele. Era uma assinatura para que eu pudesse receber uma doação. Mas eu não poderia, porque a igreja, a qual eu pastoreava, por ser muito pequena, poucos membros, 34 membros, quando nós chegamos, espalhados em um grande sítio, casas a 15 quilômetros, casas a 10 quilômetros, que quando eu dizia à irmã, vou visitar, ela já sabia que só chegava de noite, e não era porque eu conversava muito, que eu converso, mas é por conta da distância das casas. Para mim, para uma casa, para outra, irmão, eu gastava a manhã toda. Então, numa manhã eu só fazia 2 ou 3 casas. À tarde, mais um, e eu vinha para casa. E quando eu cheguei lá, eu disse, eu peço ao Senhor, eu preciso cobrir a casa pastoral. Eu consegui uma madeira, apreendida pelo Ibama. Eu só preciso que o Senhor assine. E ele ficou chateado, porque eu perturbei com a assinatura. E eu posso dizer com clareza, aquele homem não estava revestido com a vestimenta da benignidade, da bondade, de olhar para o outro e dizer, não, meu filho, vou fazer mais do que isto, eu sei que você está passando, eu vim daí também, pois depois eu puxei o histórico dele, e não se importava. Quando o Senhor Jesus nos convida a fazer parte da sua família, a intitularmos o nome salvo, pela pessoa bendita de Cristo Jesus, com entendimento, numa mente transformada, adotados pelo Senhor, Ele nos convida a se importar, como Ele assim se importou conosco. Como Ele olhou para cada um de nós e disse, por amor a Ele, Senhor, eu continuarei. O mundo desfavorece, a Tua presença me abandonará, mas eu não vou sair do projeto que o Senhor colocou no meu coração. Pela vontade de Deus e por amor a nós, houve uma continuidade da obra salvífica e alcançou a cidade de Moraújo, alcançou a cada um de nós que estamos aqui esta noite. Por isso hoje entoamos em um só louvor, glória a Deus, pelo seu muito amor, pela sua paz em nós, pela obra continuada, pela obra, irmãos, que o Senhor fez prosseguir em nós e através de nós. Então nós temos hoje a obrigação de examinar a nossa vida e perceber se em nós há entranhas de misericórdia e se há bondade também. Você não pode deixar de maneira nenhuma ser corrompido, irmão, pela maldade alheia, pela influência do mal que cerca. Nós não podemos deixar ninguém influenciar o nosso coração para praticar aquilo que é ruim, mesmo que ele seja ruim. O que temos para dar, nós damos. E é o amor de Deus que está nos nossos corações. Mas pastor fala mal de você, pastor persegue quem nós amamos, pastor ele é ruim, ela é ruim. Meu irmão, nós só temos bom para dar. Nós só temos Deus para oferecer. Se Ele tem algo ruim para dar, nós não recebemos. Mas não podemos dar a mesma coisa, porque isso não está em nós. A expressão de Cristo é para que nós tenhamos cuidado com o que nós falamos, pois a boca fala o que o coração está cheio. Também disse o mesmo, que aquilo que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Que hoje possamos examinar como anda a nossa salvação. Se de fato cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, como anda a minha santificação? Como anda as minhas ações de misericórdia? E como anda a bondade de Deus que foi colocada dentro de mim? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Também o Senhor diz que aquele que está se vestindo do seu amor, da sua santidade, ele se veste de humildade. E aqui há um paradoxo, irmãos, porque alguém pensa que humildade, irmãos,
é se colocar em um espírito de autocomiseração. Alguém pensa que humildade é você ser humilhado. E na verdade não é isso. Cristo era humilde, mas foi o homem mais valente que eu conheci. O Deus mais presente que nós temos. O único. Ele é tudo. Humildade, irmão, é você saber que aquele que está à sua volta não é menor do que você. Para que você se coloque em cima do salto e olhe para ele de cima para baixo. Por conta de um conhecimento a mais ou de uma possessão que você tem. Humildade é você ver a todos por igualdade. E se necessário, que ele seja maior. Que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Cristo disse, eu sou o vosso servo. Quando disse que é servo, ele estava dizendo que eles eram o seu Senhor. Ele disse, quer ser o maior, seja o menor. Quer ser o maior, sirva. Isso sim é humildade. Mesmo eu tendo, mesmo eu podendo, eu quero lhe servir. E eu não faço isso para mostrar uma bondade que há em mim, para que você aplauda. Eu não faço isso para mostrar misericórdia em mim, para que você diga, eita homem bom. Nós fazemos isso porque é isso que está em nós. É a nossa essência, é quem nós somos, é a nossa purificação, é o nosso Deus, é tudo que amamos, é assim que Ele nos transforma, e é assim que nós somos nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Somos revestidos disso. E hoje, irmãos, nós temos uma oportunidade de fazer uma análise. Você já olhou sua vida? Você já viu o que você pensou hoje? Como está aí a sua humildade, a sua bondade, a sua misericórdia? Ou hoje você não fez nada disso, você apenas seguiu o curso da rotina. Indagou o que você poderia fazer para Jesus hoje, em prol de alguma coisa ou de alguém? Ou até mesmo de você mesmo. Hoje eu vou buscar um pouco mais a Deus, ler um pouco mais a palavra. Hoje eu vou tirar um tempo para me santificar na presença do Senhor. Hoje eu quero um relacionamento com Ele. Você pensou hoje, nesse dia, em Deus em algum momento? Você tirou um momento para se consagrar, para orar, para entregar a sua vida a Ele? Ou a rotina da vida está te arrancando do maior prazer que nós temos nesta terra, que é, irmãos, a alegria da salvação? Porque o homem sem Deus, irmãos, está perdido. E mais perdido está aquele que pensa que tem Deus e a sua vida não tem nada de transformado. Se revestir da santidade, também está escrito no versículo 12, que é ter mansidão. E ser manso não é ser frouxo, irmãos. Na verdade, ser manso é se controlar, é você conseguir controlar a sua própria força. Eu não sei se você já viu alguém adestrando um cavalo brabo, mas é algo impressionante. Depois que ele é amansado, eu pergunto, ele perde a força? Sim ou não? Não. Mas agora ele consegue utilizar a força dele naquilo que se é necessário. Isso é mansidão. Mansidão é você conseguir se dominar. E na hora que você precisar agir, você tem força para agir. Isso é mansidão. É utilizar do que Deus nos deu para o propósito de Deus e não para as nossas iras, cóleras. Por que não, pastor? Porque no versículo 8 disse o Senhor que quando nós o conhecemos e fomos impactados pela sua santidade, nós tiramos isso de nós. Mas eu sou o maior da sala, né? Eu tinha isso, irmão. Num tempo de colégio, o maior da sala é quem mandava. E aí dos outros, aí formava logo uns 3 que tinham medo, trazia para perto, né? A gente fazia um grupo de quadra aqui, quem manda na escola somos nós. Não sei se hoje tem mais isso, mas na minha época tinha. A gente botava medo mesmo. E aí a gente já tinha as turmas mais velhas, mas nós andávamos em grupo, aí nós não se tocávamos. E achávamos que era um valente. E a Bíblia, quando fala de mansidão, não é acerca de valentia ou de covardia. É de pegar a sua força e aplicar onde se é de fato necessário. Então, Deus está procurando pessoas mansas, mas com coragem. Quem entendeu, diga amém. Que tem de fato o desejo de ir, de se erguer, de avançar com a força necessária, mas também com calma, não reagindo, não devolvendo as palavras. A expressão da carta de Tiago é: ei, calma na hora de falar.
calma na hora de se irar, calma na hora de agir. Tenha paciência. Ele diz, seja cedo, tarde em irar-se, tarde em reagir, em ter iras, mas cedo no ouvir. Escute, preste atenção, examine, tenha humildade, se coloque no lugar de outro com entranhas de misericórdia, tenha benignidade e tenha mansidão. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, quando somos revestidos da santidade de Deus, nós não brigamos. E não é, irmão, que não tenha causa. Nós não brigamos porque o Senhor Jesus nos amansou. E não vale a pena, irmão, aquela guerra. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar dele, entranhas de misericórdia, e percebi que ele não tem Deus. E ele é um miserável, irmãos. Por isso, misericórdia, tornar a miséria alheia. E essa miséria eu trago para mim. E Senhor, ele não te conhece. Por isso está valente, por isso está me instigando, por isso está brigando. Senhor, tem misericórdia dele. Revela-se para ele como o Senhor se revelou para mim. Não tem como brigar. Não dá, irmão, para discutir. Entranhas de misericórdia, bondade, mansidão, humildade, benignidade. Aí ele diz por último, e também se revestir neste verso de longanimidade. Ter paciência mesmo. Calma. Pastor, mas ele não se ajeita. Calma. Paciência. Mais paciência Deus tem conosco. É assim ou não é? É, irmãos. Ele é longânimo. Quer ver? Você examina aí só este ano. Às vezes que Deus teve que ter paciência com você, comigo. Nas minhas imprudências, nas minhas revoltas, nas minhas iras, nas loucuras mesmo, nas raivas. Longanimidade. Olha aí o verso número 13. Também ele nos convida, irmão, a nos vestir de um suporte, suportando-vos uns aos outros. E a aplicação desse suportar, irmão, não é aguentar o outro que é ruim, não. Não sei, eita, tem que aguentar suporte. Não, é ser um suporte. É se colocar como um ajudador. É levantar para que não caia. A pessoa está cambaleando, você chega lá e é um suporte para ele se escorar. Você é aquele que leva a palavra, você é aquele que abraça, você é aquele que ajuda, suportando-vos uns aos outros. Quem é revestido da santidade de Deus, ele aprende a ser um suporte para o outro, para o irmão, sustentar ele, dar uma força. E aí entra uma palavra que é a essência do cristianismo: perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como quem nos perdoou, quem? Cristo. Assim fazei vós também. E eu acho linda essa expressão de Paulo, colocando dentro deste versículo, porque ele diz assim, olha, não importa o tamanho da gravidade, o teu pecado era maior e Cristo te perdoou. Porque a gente, irmão, recebe muitas pessoas que chegam até nós dizendo, não, pastor, o senhor diz isso porque o senhor não sabe o que eu passei. Você não sabe, pastor, o que foi que fizeram comigo. Eu disse, olha, foi mais do que fizeram com Cristo? Foi mais? Será que foi? Será que Cristo não foi o mais injustiçado desta terra? Pois a Bíblia declara com clareza que nenhum pecado havia nele, nenhuma falha, nada. E tomaram ele, esmurraram, cuspiram, vestiram ele de rei, tiraram a roupa de rei. E eu quero ver o desdém, quando vestiram ele e se prostraram, rei, aí achando graça. E ele lá. Depois cobriram e deram uns socos nele, disse, profetiza, quem te bateu? E ele calado. Ele olhava para o povo e dizia, perdoa-lhes, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Será que você foi mais injustiçado do que Jesus? Para não querer perdoar? Eu já vi relatos, eu não passei por isso, graças a Deus, mas eu vi relatos de pessoas que perderam pessoas assassinadas de forma covardemente.
E eu sei que isso se aplica a ele, mas não é fácil. Perdoar o agressor. Entender que nele não estava Deus. Que não era ele que fez isso, mas a influência da carne maligna que o intencionou a fazer o mal. Como também quem faz o bem não somos nós, mas a influência de Deus em nós. Então, se em nós habita o mal, somos influenciados a fazer o mal. Se em nós habita o bem, somos influenciados a fazer o bem. Quando nós pecamos, é porque dentro de nós algo mal foi influenciado. Simples assim de entendimento. É como Cristo disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. No instante em que ele estava dizendo, Filho de Deus vivo, revelado pelos céus. No mesmo instante ele foi influenciado pelo mal e disse que nós não pecamos o Senhor, que é a estrela que brilha. Se o Senhor morreu, o que será de nós? Estava como Cristo, como um amuleto, como um alicerce momentâneo de uma vida boa, onde se alimentava, comia e tinha tudo, e não queria perder aquilo. Então, deixa eu fazer um exame aqui em vocês e em mim. No dia de hoje, as nossas influências, os nossos pensamentos, foram para o bem ou para o mal? Quem está nos influenciando? Porque quando eu leio este verso e diz que eu estou revestido desta santidade, ele diz que em mim há um sentimento de perdão divino. E não importa o tamanho da gravidade que veio sobre mim. Ele diz assim: perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A referência de Paulo não é Pedro, não é João, não é outra pessoa, mesmo com grandes testemunhos, é o próprio Cristo, dizendo que se nós somos coparticipantes desta obra tão maravilhosa, herdeiros do céu, da família de Deus, com a salvação enraizada em nós, santificados pela verdade, então nós temos que nos revestir do perdão e perdoar, irmãos. Este é um sentimento real que deve existir dentro do coração de cada um. Então, qual foi a palavra que liberaram contra vós? Quem lhe enganou? Quem mentiu? Quem tomou o que você tinha? Quem lhe traiu? Quem é a causadora da traição? Pastor, eu tenho que perdoar? Já deveria ter perdoado. Mas, pastor, destruiu o meu casamento. Mas, pastor, destruiu a minha família. E aí, pastor? Ela fez isso por uma influência do mal. E você é influenciada pelo bem. Difícil, não é, irmãos? Mas isso é evangelho. Evangelho não é aquele negócio que vai abrir porta e vai entrar uma bênção. E agora é agora. E levante a mão. E agora, irmão, joga uma oferta aí na salva. Não, não é isso aí. Isso não é evangelho, não. Evangelho é mudança, irmão. Transformação. É nos colocando sempre em confronto. Na parede. Para a gente se examinar. Porque de que adianta estarmos na igreja e não conseguimos perdoar ninguém? Estamos na igreja e não temos compaixão de ninguém. Estamos na igreja, irmãos, todo empalitosado e não demos nada a ninguém. Não tem bondade, não tem paciência, não tem amor, não tem nada. E aí eu quero concluir dizendo assim, olha o verso 14. Aí ele fala, e sobre tudo isso, já que você está se vestindo, se vista também de amor. Aí ele fala que é o que? O amor? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. O vínculo. De novo, o vínculo da perfeição. Você sabe o que é vínculo? Fica de pé aqui, Elias, vem cá. Ó, Elias está vestido aqui, tá vendo? Fica de frente para ali. Aí tem uma costura aqui, tá vendo a costura? Isso aqui é um vínculo. É um vínculo desta manga com o restante desta blusa. Amém, irmãos? Ele diz que o vínculo, pode sentar, meu filho. Ele diz que o vínculo da perfeição é o amor. Ele diz, é um amor que une todas estas coisas. Se eu não consigo amar, eu não consigo ser santo. Se eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Se eu não consigo amar, eu não consigo ser manso. Eu não consigo ter humildade. Se eu não consigo amar, eu não consigo aplicar nada disso na minha vida. Então ele diz que o amor é o vínculo de todas as coisas. É o que une, é o que traz para perto, irmãos. Aí eu lembro que Deus nos amou de uma tal maneira. Ele colocou um vínculo entre nós e Ele, irmãos.
como não agradecer a Deus por isto? Como não continuar animado, com ousadia, com desejo no coração? Como não nos dedicarmos mais? Se Ele nos fez participantes desta natureza divina, se Ele nos vinculou a Ele por amor, irmãos, não foi por mérito, não foi porque você fez algo bom. Quando Cristo nos tomou para si, irmão, não foi por conta das nossas qualidades, pelo contrário, foi por conta dos nossos defeitos. O amor dele superabundou o pecado que havia em nós. Ele nos viu como ninguém nos viu. Ele nos amou primeiro quando ninguém nos amava. Perdidos, jogados na sarjeta, abandonados por todos os seres celestiais. Ninguém podia fazer nada. João pega lá a carta, o livro, e diz: meu Deus, não tem ninguém que advogue esta causa. Ninguém é digno de lutar por nós. Causa perdida, ninguém. E eu amo da expressão que João, no sonho, levado, arrebatado, diz: e João chorou, porque não havia ninguém que pudesse lutar por nós. E aí lá vem ele, com o nome escrito na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E alguém disse: João, pare de chorar. Pare de chorar. Alguém tem muito amor que vai vincular você a Ele e vai lutar pela sua causa. E Jesus tomou para si, irmãos, a nossa condenação, advogou, restituiu tudo, nos fez nova criatura. É por isso que Ele tem a propriedade de dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem o quê? Um advogado. Por que advogado? Porque ele advogou e ele ganhou a causa. Só que a causa ganha é para aqueles que são pertencentes a ele, através do vínculo do amor. Pois assim como ele nos amou, amemos também. Amém? Coloca aí o versículo de novo, a gente estava, o versículo 14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Dizendo eu, amai-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. Pois este é o vínculo de Deus em nós. Quando eu não amo, a Bíblia diz: eu não conheço a Deus. Quando eu não amo meu irmão, eu sou inimigo de Deus. Por quê, pastor? Porque fica claro, irmãos, quando eu começo a ler a Bíblia. Olha, quando a gente começa a ler a Bíblia, fica claro o entendimento. Claro, como um dia. Quando eu não amo meu irmão, significa que a santidade de Deus não está em mim. Este amor não é correspondido da minha parte para com o Senhor. Mas quando eu amo a Deus, o vínculo da perfeição foi alicerçado no meu coração. E eu estou diretamente ligado nele. Então não tem como eu não amar ele também, porque ele também está ligado a ele. Não tem como não amar a irmã Adriela, amar o Samuel, porque todos nós estamos vinculados a ele. E dele gera amor, e transmite amor. E ele diz que nós somos as varas da grande videira. Nós somos a continuação dele. A seiva do amor passa por nós, sai da raiz, da essência, e invade todo o nosso ser, irmãos. O vínculo da perfeição está ligando cada um de nós a Ele. Por isso que o amor de Deus é tão profundo em nós, a ponto de nos importar. Quando eu não me importo, quando eu não tenho mansidão, quando eu não tenho paciência, quando eu não estou mais nem aí, irmão, eu me apartei dele. Mas eu estou indo na igreja, mas estou apartado do Senhor. Isso é maior do que igreja, do que religião. Isso é maior do que estar na casa do pastor. Isso é maior do que cargo eclesiástico, presbítero, diácono, pastor. Isso é amor, irmãos. É o vínculo de tudo. É o que une todas as coisas. E quando eu examino a minha vida e tenho uma salvação em mim e não encontro isto, a minha conversão, irmão, não está progredindo. A minha santidade está rompida. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Para a gente finalizar, glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós somos revestidos da santidade de Deus, escute isso, nós recebemos recursos.
O primeiro recurso está no versículo 15. Nós recebemos a paz de Deus. A paz para que também fossem chamados em um corpo. E para chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Quando somos revestidos da santidade de Deus, nós recebemos o recurso de paz. Em paz me deito, em paz me levanto. A irmã Aparecida recitou 2 versículos de paz, que está no livro de Salmos. Recitou que deita, dorme e acorda, porque o Senhor sustenta. Isso é paz. Isso é paz. Também, versículo 16, ele diz que quem está revestido desta santidade recebe o recurso da palavra. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Abundantemente. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E eu queria terminar olhando para você. Olha aqui para mim. Esta palavra tem entrado em sua vida de forma abundante. Você tem lido a palavra, irmãos? Porque o nosso maior mal hoje é a falta da leitura. Ninguém lê mais nada. Nos tempos passados, que eu não era da igreja evangélica, ninguém, irmãos, me impulsionava a ler. Pelo contrário. Porque quando você lê, você questiona. E se você questionar, você agora se torna um protestante, aquele que protesta. Então não é para ler. Não é para ler. É para você andar no que eu lhe digo. Mas não é assim que Paulo escreve aos Colossenses, não. Ele disse, pelo amor de Deus, examinai-vos as Escrituras, leia ela abundantemente, todos os dias, toda hora, medite nela, fale com Deus, ela é o nosso recurso diário. Quando nós não lemos, nós lemos outras coisas. Quando nós não estamos debruçados sobre a palavra, estamos debruçados sobre outras coisas. E quando a palavra está em nós abundantemente, existe em nós sabedoria. Existe em nós o conhecimento para ensinar. Existe em nós o conhecimento para demonstrar, para ter ali a calmaria, para a orientação. E ele diz que nós conseguimos, através desta abundância da palavra, cantar. Em qualquer circunstância, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, não com tristeza, mas com graça, não de qualquer forma, mas de todo o coração. É isso que o verso diz, irmãos. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O 17 termina dizendo, quando fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça ao Deus Pai. Você quer ter a certeza da salvação? Pergunte o que você está fazendo, se é para Deus. É em prol dele. Porque se não for, tem algum problema na sua salvação. Quando alguém diz assim, pastor, o senhor não vai parar não? Muitos irmãos, tá bom, pastor. Eu digo, meu irmão, não, eu faço para a glória de Deus. Eu sou tão animado por isto. Eu amo tanto isto. Para a glória dele, para que ele seja louvado, para que ele seja engrandecido. Hoje eu já estava trabalhando, já conversando com pessoas acerca das nossas cestas básicas. Alguém perguntou, pastor, e o senhor está querendo fazer quantas? Eu vou fazer 100 cestas. Aí a pessoa olhou e disse, rapaz, vai bem. Eu vou, com a igreja, nós vamos fazer 100 cestas básicas. Nós vamos colocar na frente do folhetozinho lá, o projeto Resgatando Vidas, alimente uma família, e atrás os itens. E nós vamos distribuir. E quem quiser doar um dos itens, doem. Nós vamos arrecadar. E o que não tiver, nós vamos comprar. E vamos fazer uma obra neste lugar em dezembro, para a glória do Senhor, se Ele não tiver voltado e se assim Ele permitir. Porque tudo que façamos, seja por obras ou seja por palavras, façai no nome de Jesus. Depois, agradecendo por tudo a Deus, por este conhecimento, por esta verdade, por esta oportunidade. Então, irmãos, deixa eu perguntar a você, por que você está aqui?
Qual é a sua intenção nesta noite? Por que você veio? Porque se não foi para Ele, irmãos, o que você está fazendo aqui? Não, pastor, eu vim, mas se não foi por nome de Jesus, para glorificar a Ele, a sua vinda a esta casa, irmãos, está sendo quase em vão. Pastor, eu vim porque eu quero que o povo veja que eu toco o teclado. Pastor, eu vim porque eu quero que o povo veja que a minha voz melhorou. Pastor, eu vim porque eu quero mostrar a minha roupa, o meu cabelo novo, a minha gravata, as minhas faltas de cabelo. Glória a Jesus. Eu vim, Jesus, por muitas coisas. Mas Ele diz a mim e a você nesta noite, neste verso, se você não estiver aqui com a intenção de glorificar a Ele, por obras ou por palavras, em vão é a nossa vinda a este lugar. Mas quem tem a essência da salvação, a conversão, e se revestiu de uma santidade, irmãos, irmão, se ele tem isto, não tem como ele fazer estas coisas, se não for para Deus, para a glória de Deus. Acorda mais cedo, vem uma consagração, luta para fazer uma comida para ajudar a obra, tudo aquilo arrecada, liga para alguém, leva não, às vezes o outro humilha, e ele persevera, alegrando, dando glória. Pai, por que não para com isso? Porque eu não faço para quem me agrava, ou para quem me ajuda, eu faço para a glória de Deus. E isso nos anima, porque se me machuca, é Ele me moldando para que eu torne melhor. E se eu sou abençoado, é Ele que mandou a bênção. Tudo é Ele, irmãos. Remete a Ele, para a glória dEle. Vamos ficar de pé. Nós vamos ficar de pé com a indagação. O que é que eu vim fazer hoje aqui? O que foi que eu vim fazer hoje aqui? Irmãos, o meu desejo é que haja em vós o desejo claro e a certeza clara da salvação. Hoje foi o nosso segundo aspecto. Diga comigo, o primeiro foi a adoção. E o segundo, santificação. Eu não vou dizer qual vai ser da próxima sexta, porque eu coloquei um no meu coração, mas quando eu cheguei hoje o Senhor mudou. Mas vai ser um dos 5 que ainda falta. Não perca sexta-feira que vem. Esteja aqui. Vamos dar continuidade para quando terminar os 7 aspectos da salvação, eu ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. E se algo está fora deste projeto, que eu coloque no projeto. Porque ainda há tempo. Buscar enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto.